Bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando, senhores e senhoras, que hoje, domingo, Dia dos Pais, ontem, em todo o Brasil, se iniciou a Semana Nacional da Família. A gente, quando fala em família, o modelo de família que alguns pintam até hoje, marido e mulher e filhos, né? Nós sabemos que a família, nesse contexto nosso, tem muito mais que apenas ser marido e mulher. Hoje nós temos aí os amigos, os conhecidos, aqueles que fazem parte do convívio familiar. Sabemos que a célula principal, o grande espaço onde nós nos formamos, onde nós estamos sendo inseridos, é a família. E hoje estamos aí celebrando o Dia dos Pais. Geralmente a gente costuma, nesse Dia dos Pais, eu tenho uma observação, colocar aí as pães, né? Mãe que é pai e mãe ao mesmo tempo, embora eu acho que mãe é mãe, pai é pai. É minha posição pessoal, eu acho que não me cabe ficar discutindo essa questão. Não podemos, nós, homens e mulheres, queremos roubar ou queremos agregar a nossa função. Ah, eu sou pai e mãe, tudo bem, pode até ser, mas hoje é Dia dos Pais. Você que tem pai, você que seu pai é vivo ainda, vai lá, dá um abraço nele, diz para ele que ele é importante, sem ele você não existiria. Você que tem conflito com o pai, ou por motivos que não me interessam, que eu acho que não vale a pena, reveja a sua cultura. Ontem eu conversava com uma pessoa e dizia, olha, nós devemos mirar no modelo de pai chamado Deus Abá, o pai querido, o pai que nos ama, o pai que nos quer muito bem. Aquele pai que nos valoriza apesar dos nossos erros, que mandou o seu Filho único, o próprio Deus encarnado, dar a sua vida por nós. Nós, pais, estamos aí, cada um tem aí as suas obrigações, seus deveres, e também, sem esquecer que ser pai não é simplesmente pagar pensão. Eu conheço aí pessoas, conheço amigos aí conhecidos, que acham que pagar pai é pagar pensão. Ou talvez ser pai é só aquele camarada que, desculpe pelo termo, que cedeu lá uma parte para poder gerar, né, fecundar o óvulo. Ser pai é você ter aquele famoso comercial da década de 80, é participar plenamente das alegrias e também do sofrimento dos seus filhos e filhas. Lembrando ainda a todos e a todas que o Dia dos Pais, ele nasce de verdade lá na Babilônia há 4.000 anos atrás. Um jovem chamado Esmu teria moldado em argila o primeiro cartão, desejando sorte, saúde e longa vida ao seu pai. Ou seja, até os pais, né, o homem nesse contexto patriarcal que nós temos ainda, recebe aí as honras, né, de ser chamado, vamos dizer assim, primeira homenagem. As mães já nascem no século XIX, quando alguém tenta homenagear sua mãe por saudade, e aí surgiu o Dia das Mães. Lembrando que o Dia dos Pais, em alguns países, como em Portugal, é celebrado no dia 19 de março, o dia de São José, nosso querido São José. Também, alguns países celebram lá no 1º de maio, também, dia de São José Operário. E aqui no Brasil é celebrado no 2º domingo de agosto, por causa de um cidadão chamado Silver Brenning, diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, que quis colocar essa data como para um momento forte, porque também era a data que celebrava São Joaquim. Depois, mais tarde, quem não sabe, São Joaquim é o pai de Nossa Senhora. Sabemos que mais tarde São Joaquim ele vai ser migrado, a festa dele, lá para o dia de Santana. Então hoje, o dia dos avós, né, dia 26 de julho, celebramos também São Joaquim. Mas como o comércio, a tradição mergulhou aí no Dia dos Pais, aí no 2º domingo de agosto, para poder alavancar as vendas, estamos até hoje aqui no Brasil celebrando o Dia dos Pais nessa data. Lembrando ainda que na Alemanha o Dia dos Pais é celebrado o 39º dia após o domingo da Páscoa, o dia da Ascensão do Senhor. Na Áustria é celebrado no 2º domingo de junho e o 1º domingo de setembro lá na Austrália. Na Bélgica também é o dia de São José Operário e também o 2º domingo de junho, a data secular. No Brasil nós estamos aí hoje, aqui no Brasil a Igreja Católica inicia essa semana aí, a Semana da Vocação Familiar. Ou seja, o Dia dos Pais abre de verdade a vocação familiar. Também aqui no Brasil, às vezes, o Dia dos Pais
cai no dia do diácono permanente. É o diácono permanente que foi celebrado no último dia 10, dia de São Lourenço. A gente celebrou aí São Lourenço, parabéns aos diáconos permanentes. Lembrando que durante essa semana nós vivemos aí a abertura, né, o momento de lançamento definitivo da Carta pela Democracia, e todo mundo assinou, né? Parece que o único que não assinou foi Bolsonaro. E aí alguém falou, se Bolsonaro assinar, eu tiro minha assinatura de lá. Eu assinei a carta. Se você quiser assinar a carta, entre no link lá, depois eu posto aqui no nosso blog nelonato.blogsport.com. Lembrando que hoje nós não temos o texto escrito, porque simplesmente foi um corre-corre danado. Na quarta-feira tivemos que tirar plantão. Também nós tivemos o trabalho na quinta e também na sexta. Sábado, que foi ontem, nós estivemos lá no Conselho Nacional do Laicato da Diocese de Nova Iguaçu, estudando o documento 105 da CNBB. E aí depois tivemos outro compromisso à tarde, depois tivemos que jantar, passar um tempo com a nossa filha mais nova, a Maria Clara, e no fim da história não deu tempo para a gente poder postar aqui no nosso blog denonato.blogsport.com a nossa reflexão por escrito. Mas assim que puder, eu estou devendo já 5, é a quinta que eu estou devendo, a gente vai postar aqui no blog para vocês a nossa reflexão. Lembrando ainda que durante essa semana tivemos aí essa carta lançada, também durante essa semana o Conselho de Ético é maravilhoso isso, né? O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade o pedido de cassação do senhor Gabriel Monteiro, candidato a deputado estadual, federal, não sei, aqui no Rio de Janeiro. E ele que está acusado aí de ter usado YouTube, o nosso canal do YouTube, tá aqui até uma vez eu falei sobre isso já, no YouTube, para poder se promover, para poder ganhar dinheiro. E nós não ganhamos dinheiro no YouTube, o YouTube paga nós depois. Lembrando ainda que também aquela acusação de ter tido relação sexual com a menor de idade, ter filmado, etc e tal. Ou seja, essas coisas todas que as pessoas não querem ver. A pessoa, quando fala da família tradicional, e aí eu fico recordando, onde conversava com o Zé Sabino sobre isso, as pessoas falam da família tradicional, assim, com pudor, com respeito, e esquece que a família é muito mais ampla. A gente fala muito claramente lá na escola, eu aprendia, tem a família comunidade que nós vivemos, os nossos vizinhos são os primeiros parentes que socorre a gente. Também temos aí a família do bairro, mas a família núcleo doméstico. Aí sim é uma outra questão. Eu falava ontem com o Zé Sabino, falava assim, olha, nós temos pai e mãe e filhos é família, mas avó e neto também é família, tia e sobrinhos também é família. Ou seja, a família é aquela pessoa que nos ajuda, que cuida da gente de um jeito ou de outro. O evangelho de hoje, que a gente vai meditar, a gente vai entrar nesse evangelho de hoje, com muita... Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 53, é uma frase famosa que nós continuamos a leitura domingo passado. Jesus vim trazer fogo à terra, como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado. A gente, quando fala nisso, as pessoas pensam assim, tem uma frase que alguns botafoguenses falam, né? Jesus fala, vim botar fogo no mundo. Ou seja, Jesus está aqui falando claramente da vinda do Espírito Santo. E ele fala que haverá perseguição à igreja. Estamos aí vivendo na Nicarágua a perseguição à igreja católica, o bispo preso, a igreja sendo condenada, a igreja sendo perseguida. Não podemos nunca negar isso. Se nós vivermos de verdade a fidelidade ao projeto de Jesus, vai ter perseguição. O pessoal quer ser cristão, mas cristão de mais ou menos, cristão de talvez daqui a pouco eu mudo de figura. O cristão que às vezes é o agente secreto, como alguém fala. Lembrando ainda a todos e a todas que nós estamos passando por uma situação no Brasil onde se fala de um cristianismo assim radical. E eu ouvi isso de uma pessoa falando, não, mas temos que entender que temos que votar em quem é cristão. Não, temos que votar em quem tem consciência e ética no seu trabalho. A palavra de Deus que hoje nos é servida nos convida a tomar consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos confia. Não há meio termo no projeto de Jesus. Não há meio termo nesse compromisso corajoso e coerente na construção do reino de Deus. Não pode haver meio termo. O novo céu e a nova terra que muita gente
acredita, que muita gente defende, o novo céu, a nova terra, é um projeto que nós, como igreja, como povo de Deus, devemos trabalhar para que aconteça. O evangelho de hoje reflete claramente sobre a missão de Jesus e as suas implicações. A missão de Jesus e a nossa missão. Definir a missão de Jesus como lançar fogo na terra, a fim que desapareça o egoísmo. E aquilo que a gente reza lá com a RCC, com a comunidade carismática, a gente reza sobre a questão de nós deixarmos Deus consumir o pecado nessa realidade. O pecado que nós temos, às vezes, social. O reino, a proposta de Jesus, trará, no entanto, uma divisão. Ou seja, a gente só quer ser cristão, aquele cristão light, onde tudo está muito bom, tudo maravilhoso, não quer ser perseguido, não quer entrar dentro de um espinho, se anula a sua posição. E aquilo que eu ouvia ontem no Conselho Nacional do Laicato da Diocese de Nova Iguaçu, quando alguém falou assim, olha, simplesmente a pessoa tem que tomar cuidado para não ser um cara que vai fazer tudo assim. Não, vamos tentar trabalhar, né, com muito carinho, vamos deixar assim por mais ou menos, e acaba perdendo o seu carisma, anulando, relativizando o projeto de Jesus. Jesus, ele não só fala nesse evangelho, que ele está a caminho de Jerusalém, que ele irá sofrer as consequências desta escolha, como também ele deixa bem claro que a situação que ele está vivendo é uma situação que vai gerar conflito. Nós, cristãos, eu, Daniel Nonato, você, na sua fé, na sua igreja, na sua comunidade de fé, tem que ter bem consciência que se você escolhe seguir Jesus, se prepara que, como diz o meu amigo Zé Sabino, a peia vai chegar em você, que o conflito vai acontecer. Muita gente quer seguir Jesus, mas um Jesus assim mais ou menos, um Jesus água com açúcar, um Jesus onde pode tudo, um Jesus que aceita certas comunhões e certos acordos que eu não vou nem entrar para mais detalhes. É só você olhar bem se a sua fé está te levando a um comodismo, a uma fé onde você quer salvar a sua alma, onde você pensa que salvar a sua alma é essencial, esquecendo o essencial, que é produzir frutos para a vida de Deus. Lembrando ainda, a gente quando falava outro dia sobre esse contexto de viver plenamente o evangelho, à primeira vista o evangelho deste domingo pode provocar um mal-estar. Jesus dizia que vem trazer divisão. Pegam até esse texto para justificar alguns conflitos. Nos deixa assim sobre um sabor amargo. Dá a sensação que Jesus gosta de confusão. Jesus gosta de briga. E a divisão é algo que é incoerente para nós cristãos. Em primeiro lugar, é preciso nos conectar com o evangelho do domingo passado, quando Jesus questionava sobre agradar ou não agradar o reino de Deus. Se compreendermos bem o evangelho do domingo passado e as suas exigências, a questão da pessoa que se prende ao dinheiro, se aprende em valores financeiros, pessoas que ficam preocupados em ter em sua conta dinheiro e mais dinheiro, somente dinheiro, usando aí o recurso simplesmente por isso. Eu ouvi ontem de uma pessoa dizendo, não, mas lá naquele lugar que tinha aquela igreja, só tinha 2 pessoas para poder rezar. Então, se tem 2 pessoas só, para que ir lá? Aí eu esqueci, o evangelho de Jesus fala que onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Fazer o caminho com Jesus não é para as pessoas que estão assim incoerentes. Pessoas que ficam, não, quero ficar bem contigo, quero ficar bem com ele, quero ficar bem com mais ou menos. Você que quando segue Jesus, você tem que simplesmente entender que o evangelho nos obriga a tomar uma posição. Nesse tempo de eleição, nesse tempo onde nós temos que escolher um presidente da república, escolher um deputado federal, escolher um deputado estadual, escolher um governador e um senador, nós devemos que olhar bem e ver se nós estamos, como nós estamos nos posicionando. A igreja, seja ela católica ou evangélica, deveria saber muito bem que a igreja ela não tem partido político. A igreja ela não tem, vamos dizer assim, um contrato ideológico com esse ou com aquele grupo partidário. Mas a igreja tem um lado certo. E o lado que a igreja tem é o lado onde nós combatemos as injustiças. Combatemos
todo aquele projeto que afasta, que deixa a gente paralisado, que deixa a gente fora da realidade. Quando nós olhamos a imagem do fogo, e ontem lá no encontro do Conselho Nacional do Laicato, alguém me contou, alguém falou, não é isso? Sobre uma situação em que alguém falou assim, olha, a cor lá vai ter um jogo, né, uma gincana, e alguém falou assim, mas a cor do nosso regional é o vermelho. Alguém falou assim, logo o vermelho não é cor de comunista? Aí alguém falou, não, mas também é a cor do Espírito Santo, é a cor do seu sangue, é a cor da martiria, do testemunho. E a gente quando fala do fogo, que alguém sempre fala do fogo, o fogo ele tem todo um papel. Ontem nós conversávamos com a família, falando sobre a queimada que se faz por aí, mas o fogo também aquece e ilumina. O fogo também traz para nós a primeira fonte de energia que o ser humano tem. Santa Teresa entende isso bem quando fala no sentido da alma, como mariposa que se aproxima do fogo, até ficar transformada ela mesma em fogo. Nós, quando falamos do fogo desse evangelho de hoje, não é um fogo que vai causar confusão. A imagem do fogo nos desafia a nos aproximar de Jesus e a viver de forma consciente o seguimento dele. A imagem que nós temos. E nós olhamos lá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 13 a 16, quando Jesus fala, vós sois sal da terra e luz do mundo. E a luz é nada mais do que o fogo que nós trabalhamos. O livro de hoje que nós lemos, o livro de hoje de São Lucas, que nós estamos meditando, é um livro que nos pede para entender bem que o fogo aqui representa uma renovação, uma mudança de atitude. Nós queremos, às vezes, aquilo que alguém já falou, o cristão, agente secreto. Não fala que eu sou cristão, não. Ou seja, a gente conhece também o cristão, desculpe, Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Na realidade, é introduzir assim, sem querer ofender o Raimundo, pelo amor de Deus, Raimundo no processo não. Na realidade, ele introduz para nós um conflito até mesmo no coração do ser humano. A gente conhece bem a frase de São Paulo Apóstolo quando diz que ele não faz o bem que quer, mas o mal que odeia. São Paulo Apóstolo traz isso para a gente. Não veio trazer uma falsa tranquilidade, aquela relatividade, que é aquilo que Bento XVI traz para nós, falando que não podemos ter uma fé relativa. É lógico que também não vamos ter o radicalismo que muitos e muitas pessoas têm quando nas suas igrejas e comunidades e também nas suas realidades, traz para nós, assim, de forma muito radical, trazendo um extremismo, quando, na verdade, somos convidados a colocar o extremismo de lado para, de fato, testemunharmos a ação de Jesus. Uma frase que a gente tem que ter consciência, há traço na personalidade de Jesus aqui. O Evangelho destaca, ele era um homem que transgredia a lei. E lembra daquele documento na contramão com Jesus. A sua transgressão decorria da percepção, porque a lei radical que não gerava vida. Uma lei, eu falava isso ontem também no encontro do Laicato, uma lei que não pode ser apenas a lei. Ela tem que ser algo que nos levanta, que nos leva para o encontro de Jesus. Jesus não buscou o conflito apenas pelo conflito. Ele sempre trabalhou o amor e a fraternidade. Mas não teve jeito. Você, quando escolhe fazer o bem, você será perseguido. Quando você escolhe viver a profecia do Evangelho de Jesus, você será condenado. Se Jesus foi condenado, você não é melhor do que Jesus. Mas conheceu bem essa experiência de ser condenado. Falar em conflito na missão de Jesus é o mesmo falar da sua fidelidade ao amor do Pai, da sua fidelidade ao amor fiel, e não uma fidelidade apenas pelos possíveis reais, dólares, barra de ouro, sei lá, que você, padre, pastor, bispo, recebe na sua paróquia, na sua comunidade. É muito mais interessante você olhar bem que Jesus ele traz o fogo para iluminar, para trazer a realidade toda a dor e o sofrimento que nós estamos passando. Nesse país onde temos 33 milhões de brasileiros que passam fome. É uma vergonha na maior nação católica do mundo. É uma vergonha nós temos pessoas passando fome. São 14 milhões de desempregados. E ainda temos aqueles que vivem recebendo salário mínimo.
O salário mínimo, ele causa inflação, mas o salário do juiz, do deputado, do senador, do presidente, do governador, ele não causa inflação. Os seus 20, 40, 50, 100, 1 milhão que ele recebe mensalmente, de um jeito ou de outro, através dos acordos, através, Deus sabe como. Esse fogo é uma expressão de gerar a vida. E quando fala em conflito, não é um conflito apenas para dizer, olha, eu estou brigando. É um conflito que nos leva a meditar. Que, de fato, nós, como cristão, como igreja, se a nossa igreja é uma igreja que anda em comunhão, aí voltamos lá em Oscar Romero, uma igreja que bate palma para miliciano, uma igreja que faz acordo com governos corruptos, uma igreja que acha bonito quando um governador, um prefeito, um deputado, um vereador, um senador, sei lá quem for, um líder comunitário envolvido em assassinato, envolvido em corrupção, envolvido em sujeira, e nós temos o prazer de sentar junto e achar que aquilo é bom. O fogo possui um significado muito simbólico no Antigo Testamento. Lá no Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando ele aparece a Moisés na sarça ardente. Também nós olhamos claramente usado para sempre representar a santidade divina. O fogo, a manifestação do divino, provoca no ser humano uma atração e um medo. A invenção do fogo, melhor, a descoberta do fogo, é algo que marca bem a nossa história da comunidade. O símbolo do fogo, colocado hoje na boca de Jesus pelo evangelista Lucas, traz para nós um enquadramento da missão de Jesus. Jesus, eles têm um lado, o lado certo. E nós, como igreja, nós, como povo de Deus que somos, devemos estar do lado certo. Não dá para a gente eleger pessoas envolvidas em milícia, homens que dizem, precisamos de armas. Ah, mas Jesus falou que vai gerar conflito, e vamos gerar conflito. Não é assim que esse conflito que Jesus vem trazer. O bilhete do evangelho de hoje, a mensagem desse evangelho de hoje, Jesus era e é um ser apaixonado pela humanidade. Deus ama profundamente a nossa pessoa. E como um ser apaixonado, ele dá para nós, e aí falamos da paixão, que também é um fogo. As palavras que aquecem o gesto. A igreja tem que ser essa pessoa, tem que ser essa mãe. O colo da mãe que aquece, que nos inspira. O projeto que o mundo tem, a dor que o mundo causa, e o mundo que está aí, celebrando o Dia dos Pais de uma forma assim muito do comércio, celebrando a família de uma forma assim muito, vamos dizer assim, gerar dinheiro, fazer a economia girar. Esse modelo neoliberal, defendido por muitos, até mesmo religiosos, que falam que o dinheiro tem que ser a mola que ajuda a comunidade a caminhar. Preocupado em celebrar para igrejas cheias, esquecendo de olhar as periferias, onde o povo morre de sede. Sede da palavra de Deus, sede do projeto, sede do fogo, morrem na friagem por falta da palavra. E aquilo que nós lemos lá no discípulo de Emaús, quando eles falam que aquele homem, quando falava, que era Jesus de Nazaré, aquecia o seu coração. O fogo como um sal é um símbolo na Bíblia. O fogo não pode ser um fogo que vai devorar tudo, mas também não pode ser uma brasa apagada. Lembramos da provocação de Isaías, quando ele diz que pede para ser tocado pela brasa para queimar a sua boca. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Nós também olhamos aí para o sal. O sal não pode ser salgado. E eu paro por aqui, agradecendo a vocês por ter nos ouvido, por ter tido paciência conosco. Obrigado a você pelo carinho, pela sua bondade. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos produzir o texto, pregar aqui, colocar para vocês escrito. Hoje nós tivemos um corre-corre danado, tivemos que preparar a reflexão a partir dos textos que nós lemos. Geralmente a gente vai lendo durante o meio de semana dentro do trem, preparando, escrevendo. Aquele projeto continua, né? A gente vai continuar tentando fazer alguma coisa no meio de semana, mas nosso foco principal sempre será o domingo, onde nós vamos colocar aqui no nosso canal a reflexão dominical. Alguém já falou para mim que eu devia colocar essa reflexão na quinta, na sexta, para durante a semana alguns amigos que acessam o nosso site, nosso canal,
poderem ouvir e preparar suas homilias. Não, a ideia é colocar no domingo mesmo, para que você possa, vamos dizer assim, sentir o sabor no domingo. Bom, você que está aí, que é pai, parabéns a você. Você que é mãe, que tem que fazer os seus papéis, mesmo que eu dizendo a vocês que eu não concordo, parabéns pela essa coragem. Eu falava isso outro dia com uma pessoa, falava, ela é mãe solo porque o pai não é pai. Ser pai não é pagar pensão somente, que a pensão que uns miseráveis irmãos que eu conheço, amigos conhecidos, cidadãos que eu conheço, que acham que pagar a pensão resolve o problema, não resolve. Eu digo isso com muita certeza. Ser pai é ser presença. Às vezes, um abraço, um beijo, um afeto vale mais do que, às vezes não sempre, vale mais do que um pagamento feito por obrigação. Também, lembrando a todos e a todas que nós queremos agradecer a vocês que está conosco aí. Deixe o seu like, deixe seu comentário, nos ajude a produzir. Fique com Deus! Parabéns aos pais pelo seu dia. Deus nos abençoe. Lembrando que durante a semana temos aí a Semana Nacional da Família. Não deixe de participar para poder nos ajudar, para rezando pela família. E aí, quando eu falar família, todo o modelo e tipo de família que nós podemos conhecer. Fique com Deus. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.